onde Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra como deve ser a conduta da esposa em relação ao esposo e como deve ser a conduta do esposo em relação à esposa. Eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de 1 Pedro, no capítulo de número 3. Mulheres, verso 1. 1 Pedro 3, verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeceu à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça devida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Que o Espírito Santo esteja aplicando nos nossos corações esta preciosa porção da palavra de Deus, e como já foi pedido em oração, que Deus esteja falando aos nossos corações. Pedro começa a carta, amados irmãos, nos lembrando que nós somos, no capítulo 1, verso 1, ele diz que nós somos como forasteiros, né? Nós somos como peregrinos, nós vivemos nessa terra, mas nós somos como cidadãos de um outro país. E isso é importante para entendermos o contexto dessa carta. Por que é importante lembrarmos isso? E por que é importante lembrarmos que somos como forasteiros? Porque, acima de tudo, os valores e os princípios que definem a nossa vida, o nosso comportamento, não podem ser meramente desta terra, deste mundo, né? Porque nós somos forasteiros, nós estamos aqui nesse mundo apenas de passagem, nós somos cidadãos dos céus, fomos comprados e transformados pelo Senhor Jesus. Mas ele não apenas nos lembra essa verdade no capítulo 1, versículo 1, mas ele também, no versículo 12 do capítulo 2, ele diz que nós devemos, como cidadãos do reino de Deus, aqui nessa terra, manter um exemplar procedimento. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, em 1 Pedro 2, verso 12, ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Primeiro, nós somos cidadãos dos céus, somos peregrinos nessa terra. Em segundo lugar, ele afirma que o nosso procedimento precisa ser um procedimento exemplar. Nós nunca poderemos nos esquecer que nós somos chamados a vivermos um bom testemunho, e o nosso procedimento, a nossa vida transformada pelo Espírito Santo, ela precisa exemplificar a presença de Deus, e precisamos viver para a glória de Deus. É isso que ele diz no versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então somos chamados a viver de maneira diferente, somos chamados a viver de maneira exemplar, como evidência que de fato somos cidadãos dos céus, fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus, não vivemos a partir
né, das categorias mundanas, dos valores mundanos, mas vivemos a partir dos valores do reino de Deus, da presença do Espírito de Deus na nossa vida. E isso deve se manifestar na nossa vida cotidiana. E o apóstolo Pedro vai falar que essa vida exemplar que glorifica a Deus deve se manifestar em várias áreas do nosso viver. Ele vai falar do trabalho, ele vai falar da vida comum, e ele fala também no capítulo 3, que este viver exemplar, este viver diferenciado do mundo, esse viver transformador, precisa se manifestar dentro de casa, na relação marido e mulher. E aí que ele passa então a falar no capítulo 3, quais os papéis, ou qual deve ser a postura de uma esposa que de fato deseja desenvolver um viver exemplar para a glória de Deus, como evidência de que realmente ela foi alcançada pela graça de Deus. Então, em primeiro lugar, no capítulo 3, ele vai falar às esposas, e depois, de maneira sintética, mas também muito significativa, no versículo 7, ele vai falar para os maridos. Então, como deve viver esta mulher? Ele chama então, em primeiro lugar, no versículo de número 1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Meus amados irmãos, que versículo difícil de lermos nos dias de hoje. Que versículo difícil de se expor nos dias de hoje, porque essas expressões vão de encontro à sociedade em que nós nos encontramos, mas nós precisamos afirmar o que o Espírito Santo revelou para nós, e o Espírito Santo convoca as mulheres, as esposas, a serem submissas ao próprio marido. Ah, pastor, isso era de antigamente, isso era no tempo de Pedro. Irmãos, isso não é cultural, é a palavra de Deus. É o modelo estabelecido por Deus quando criou Adão e Eva. Adão foi primeiramente criado. O homem e a mulher são essencialmente iguais. Um não é maior do que o outro. Mas Deus deu funções distintas. E isso o mundo tenta negar. O homem e a mulher são essencialmente iguais, criados à imagem e semelhança de Deus, herdeiros da mesma salvação, vão morar no mesmo céu. Mas estas verdades, que nos tornam iguais, elas não podem negar a diferença de funções. Então, quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, convoca as mulheres a viver uma vida de submissão, ele está convocando a esposa a reconhecer essa distinção estabelecida por Deus, a reconhecer a autoridade de Deus sobre a família. Quem define o modelo familiar e como a igreja, ou melhor, e como a família precisa funcionar, é o Criador da família. E o Criador da família é o próprio Deus. Então Deus tem direito de definir a maneira como o casamento funciona, como a família funciona, porque Ele é o Criador do casamento e da família. Então, Ele chama a esposa a viver uma vida de submissão. O que seria viver uma vida de submissão? Em primeiro lugar, é reconhecer a distinção de funções, de papéis. Em segundo lugar, é reconhecer que Deus deu ao homem a função de liderar a família. Não de maneira autoritativa, déspota, mas ele foi chamado pelo Senhor para ser o líder do lar. E a mulher, quando exerce a submissão, ela está dizendo: eu reconheço que Deus o instituiu como líder da família. Eu estou disposta a segui-lo como líder. Amém, meus irmãos? Amém. É o padrão bíblico. Claro que isso não significa dizer que o marido ele não vai dialogar com a mulher, ele não vai pedir, ele não vai apresentar argumentos,
Mas a gente precisa, irmãos, como forasteiros que somos, entender que o Criador da família define como a família deve funcionar. E o que é que está acontecendo nos nossos dias? A gente está negando o padrão bíblico e abraçando as ideologias propostas pelo mundo. Especialmente esse movimento feminista que se levanta de maneira muito agressiva, negando o padrão de Deus. A mulher, portanto, é chamada a uma vida de submissão. E veja que o desafio apresentado aqui por Pedro, ele é mais difícil nesse contexto aqui, do que o apresentado por Paulo em Efésios capítulo 6. Porque lá na carta de Paulo, Paulo pressupõe que o marido é crente e a mulher é crente. E aí é mais tranquilo. Você diz, ele é crente, vou me submeter ao marido que é crente, ele vai me amar, me respeitar, me conduzir. Paulo lá em Efésios, aqui é diferente, porque ela diz, o texto diz que essa mulher deve se submeter ao marido, pressupondo que ele ainda não é crente. Ele ainda não é crente. Então o desafio é maior, mas o padrão criacional estabelecido por Deus desde o Gênesis se mantém. É um modelo bíblico que deve orientar a família. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. O texto diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Ou seja, reconheça a distinção de funções, reconheça a liderança estabelecida por Deus. E a ideia de submissão, irmãos, aponta também para elementos de obediência. Obediência. Porque é a mesma palavra que é usada no outro contexto, no versículo 18. Veja, se ele, aí o texto diz assim, olha, verso 1, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. E aí o que o Espírito Santo está dizendo aqui através de Pedro, que há um modelo de feminilidade, há um modelo de mulher que ganha, que atrai. Ele está dizendo que, na medida que a mulher vive esta vida, que de certa maneira se submete a Cristo, porque aponta para a ideia de humildade, a palavra submissão aponta também para a ideia de humildade, de fé, na palavra de Deus que estabelece o padrão da nossa vida. Ele diz que essa mulher está vivendo um modelo de esposa, de feminilidade, que ganha e não perde, que atrai e não repele. Ele diz que na medida que ela vive esta vida, que manifesta virtudes bíblicas e espirituais, ele diz, se ele ainda não obedece à palavra, e aqui é uma exceção, porque a palavra ainda, e significa que de um modo geral, a esposa era casada, a mulher crente era casada com um homem crente, esse é o padrão, mas poderia existir casos que os dois eram descrentes e de repente a mulher se converteu, de repente uma amiga crente, ela foi no supermercado, conversando com uma amiga, se converteu de alguma forma. Então esse é o contexto do texto. Ela não deve deixar o marido, ela não deve abandonar o lar, mas ela deve viver de tal maneira que o seu viver seja uma atração, que possa ser algo que honre o Evangelho. Honre o Evangelho. Veja, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, ele é um iníquo, ele é um desobediente, ele não aceita a palavra, ele seja ganho sem palavra alguma, de que maneira? Por meio do procedimento da sua esposa. Há um procedimento, há uma maneira de ser feminina, de ser esposa, que ganha, que atrai, que constrói, que edifica. E esse modelo é o que está em harmonia com a palavra de Deus. É viver em submissão à palavra de Deus, ao modelo estabelecido pelo próprio Deus. É não abrir mão dos princípios bíblicos.
é não se deixar levar pela correnteza das ideologias que zombam da palavra de Deus e tudo que Deus institui, chamando o certo de errado, o errado de certo, o bonito de feio. Então ele diz que essa mulher, na medida que ela vive em humildade, reconhecendo a palavra de Deus, ela ganha, sem palavras, porque a vida dela é um testemunho. Claro que a ideia daqui de 100 palavras, não significa dizer que ela nunca vai falar de Jesus para o marido. Não significa dizer que ela nunca vai evangelizá-lo com palavras. Significa dizer que ela vai atrelar discurso à conduta, palavra a práticas. Não basta apenas falar, é preciso viver, é preciso demonstrar uma vida transformada. É preciso dentro de casa mostrar que de fato se acredita na palavra de Deus. E que Deus tem autoridade sobre a minha vida. E que Deus tem autoridade sobre o meu casamento e o modelo de casamento que eu preciso viver. E que eu não me inspiro, né, no último blog da internet, no último discurso de uma mulher muito inteligente que aparece. Eu me submeto à palavra de Deus. Amém, irmãs? Misericórdia. O amém foi fraco. Amém, minhas irmãs? Ela diz, ela vai ganhar, ela não vai perder, ela vai acrescentar. Sem palavras, no sentido de que ela vai atrair pelo procedimento. Ela estará sendo observada. E aquele marido ímpio, incrédulo, desobediente, vai começar a observar que a mulher se converteu. E em vez de ela ficar pior, ela ficou melhor. Ela está diferente. Há palavras diferentes, há atitudes diferentes, há uma presença diferente. Nós estamos sendo observados, meu irmão. Meus amados irmãos, esse princípio aqui se aplica à esposa, primordialmente, mas na verdade se aplica a todo crente. Que é você ganhar pelo procedimento, ganhar pelo bom testemunho, ganhar na medida que as pessoas estão te observando. Então ele diz, ao observar o vosso honesto, verso 2, a palavra honesto aponta também para a ideia de puro, honesto, comportamento cheio de temor. A palavra temor aqui, ela, dentro do contexto, ela pode se referir primeiramente ao próprio Deus. Ela deseja agradar o marido. Ela deseja ser um bom testemunho na vida daquele homem. Ela deseja ganhá-lo para Jesus. Ela deseja somar e não dividir. Mas acima de tudo, ela teme a Deus. Acima de tudo, ela faz movida pela presença de Deus na sua vida. Acima de tudo, ela faz porque ela se inspira no próprio Jesus Cristo, que se dispôs até mesmo a sofrer para vencer, para salvar. E no contexto se fala de Jesus. Os versículos anteriores desse capítulo 3 fala de Jesus. Veja aí, por favor, o verso 21 do 2:21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dano algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essa mulher busca inspiração no próprio Jesus. Por isso que diz que ela está com um comportamento honesto, puro, que se inspira no próprio Jesus, que não se deixa dominar pela carne. O comentarista bíblico disse assim: o procedimento dela é um procedimento que honra o Evangelho, se inspira em Jesus. Ela vive de tal maneira que o seu viver honra o Evangelho na ordem social em que ela está inserida.
Eu achei isso muito interessante. Ela está honrando ao Senhor nesta ordem social, nesse contexto social difícil. Mas ela está glorificando o nome do Senhor. Essa é a primeira atitude que deve ser vivenciada nos lares. É assim que a gente vence. Comentarista, né? O pastor Emílio Garófalo, ele apresenta esse texto afirmando que, na verdade, essa mulher está lutando, vencendo o mal, no contexto da própria família. E às vezes o mal não está fora de nós, está no próprio coração, o pecado, as intenções que se opõem à vontade de Deus e à palavra de Deus. O segundo ponto, o texto vai mostrar em segundo lugar, que essa mulher, ela desenvolve um exemplo que glorifica a Deus, porque ela está primordialmente buscando beleza interior, beleza na alma, beleza na mente. Ela não só está preocupada com as questões estéticas. Ela não quer ganhar o marido apenas pela beleza aparente. Ela quer ganhar o marido na medida que ela mostra Cristo em sua vida. Ele diz, não seja, verso 3, o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de vestuário. É importante entendermos esse versículo, irmãos. O apóstolo Pedro não está proibindo que a mulher utilize adereços, que a mulher se embeleze, que a mulher tenha seu, como é que chama, pastor André? Seu kit ali de cores, de maquiagem. O texto não está proibindo que a mulher use um brinco, que o esposo, possa dar a ela uma joia. Não está se proibindo, irmãos, a beleza estética. Não está se proibindo a mulher, como a gente diz, se arrumar, se andar esteticamente bonita, com cabelo penteado. Isso necessariamente descabelado, essas coisas, não é sinônimo de espiritualidade. O texto não está negando a possibilidade da beleza estética, cosmética. O que o texto está colocando é que esta não deve ser a sua principal e única preocupação. Só está preocupada com o externo, com o cabelo, com a grife, com a moda. Não! Isso, irmãos, é extremamente atual. Porque nós vivemos numa geração da imagem. As pessoas só querem aparentar, só querem mostrar a estética, a beleza do corpo. Pessoas, e até crentes, até mulheres crentes, que conseguem passar 1 a 2 horas malhando numa academia, mas não conseguem passar 10 minutos de joelho orando. Eu não estou dizendo que é pecado você ir para uma academia malhar. Mas a Bíblia nos exorta que a preocupação não pode ser apenas com os músculos físicos. Eu preciso fortalecer os meus músculos espirituais. E só se fortalece os músculos espirituais com oração, com piedade, com busca, com desejo de frutificar no Espírito. É isso que o Espírito Santo exorta. Mulher, que a sua beleza não seja apenas o que é exterior, aparente, estético. Talvez você pense que agindo assim vai ganhá-lo, vai somar, vai fortalecer. Com frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, ou seja, se preocupar só com o cabelo, com as joias e com os vestidos. Seja, porém, o homem interior do coração. Ou seja, busque beleza interior. A gente está estudando nas quintas-feiras, guardando o coração, embeleze o coração. O que é o coração? É o homem interior, é a alma. É as coisas que procedem dos céus na nossa vida, que traz beleza.
Seja uma mulher bela, porque está embelezando o coração, a alma, a mente, a memória, os sentimentos, as afeições. O homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo, roupa, um espírito manso e tranquilo. O que é embelezar o coração é frutificar no Espírito Santo. Ele cita aqui, meus amados irmãos, frutos do Espírito. O que é mansidão? É um fruto do Espírito. É ser gentil. Um autor diz assim: é alguém que não seja insistente, exigente, egoísta, que não exija tudo a seu modo. Seja, a mansidão deve caracterizar o coração, claro que de todo crente. Obviamente isso não é só para uma esposa crente, mas no contexto aqui ele está aplicando primordialmente a esposa. Mas nós esposos precisamos também receber. Amém, meus irmãos? Então ele diz que haja no seu coração mansidão. Jesus, falando no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Abraão agiu com mansidão, ele não ficou brigando. O sobrinho disse: eu quero as terras, verdes, as paisagens, encheu os olhos. Abraão não ficou brigando. Abraão é um exemplo de mansidão. Ele abriu mão dos seus direitos porque confiou num Deus soberano que cuida dos seus. Mansidão é expressão de confiança na soberania de Deus. Só é manso quem confia no Senhor que cuida, que dirige, que ninguém é capaz de tomar a sua bênção, porque é garantida pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Ela é mansa, não vive de contendas, exigências desnecessárias, exigindo tudo a seu modo. Jesus, ser manso, irmãos, é ser parecido com Jesus. Jesus disse em Mateus 11:29, porque eu sou manso e humilde de coração. Com quem a gente quer parecer? Com este mundo? Com as ideologias deste mundo, que celebra o orgulho, a arrogância, dá um nome bonito para antigos pecados? Porque às vezes eu fico pensando, irmãos, que essa palavra que está tão na moda, empoderar, parece que é uma palavra bonita para dar nome a antigos pecados. Claro, irmãos, que o Espírito Santo jamais trata a mulher de maneira desonrosa, indigna. Mas o Espírito Santo compreende que o poder maior, o valor maior é a presença de Jesus na nossa vida. É a gente frutificando em amor, em mansidão, em domínio próprio, em capacidade de perdoar. É o homem interior. É isso que trará beleza para o teu casamento, para a tua vida. É isso que promove ganho e não perda, unidade, não divisão, divórcio. Manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Busque o que é de grande valor diante de Deus. Nós vivemos numa sociedade que está buscando o que é de grande valor diante dos homens. Mas o mais importante, irmãos, é saber que Deus tem em alta estima estas qualidades. Porque o homem vê o aparente, mas Deus vê o coração. É essa beleza. Ele continua dizendo: pois assim, verso 5, também, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Elas se ataviavam. A ideia aqui, elas buscavam vestir-se, adornar-se. É uma ação, aponta para a ideia de ação. Toma iniciativa, busque o que é belo de verdade.
Busque o que está em harmonia com a sua cidadania, não celestial. Somos forasteiros e peregrinos, a nossa cidadania é celestial, é eterna. Deve estar em sintonia com a palavra de Deus, o Deus da palavra e os frutos do Espírito Santo. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres. Porque elas se ataviavam assim? Porque elas queriam se embelezar, não meramente a estética, o corpo, mas o coração. Porque elas esperavam em Deus, elas confiavam em Deus, elas se submetiam a Deus. Veja o que diz. E por isso, veja como isso é contracultural. Elas esperavam em Deus. E qual é a evidência que elas esperavam em Deus? Estando submissas a seu próprio marido. Ou seja, elas esperavam em Deus. Elas confiavam em Deus. E porque esperavam em Deus, confiavam em Deus, reconheciam a soberania de Deus sobre todas as coisas. Até mesmo sobre o modelo familiar. Mesmo que o mundo esteja desprezando, fazendo piadas, quem confia em Deus se submete ao modelo de Deus para viver como um peregrino, tanto na vida pessoal como na vida conjugal e familiar. Ele continua falando para as mulheres, dizendo assim: foi assim com Sara, que obedeceu a Abraão. Um comentarista bíblico disse assim: como era difícil obedecer a Abraão. Abraão, sai da tua terra, vamos embora. Caminhava. Depois Abraão desce para o Egito, é aquela situação. Depois vai para outro lugar. Mas diz que ela obedecia. A ideia aqui é que Sara, ela exemplifica uma mulher virtuosa. Não uma mulher perfeita, irmãos, porque Deus não exige de nenhum de nós perfeição, mas virtudes, desejo sincero de buscar o que Deus deseja para nós, a palavra de Deus, os frutos do Espírito, uma beleza que se diferencia da beleza mundana, terrena, cosmética, a beleza que só o Espírito Santo é capaz de gerar, a presença de Jesus na nossa vida, em um coração transformado. É assim que vivia Sara, chamando-lhe Senhor. Então, pastor, as mulheres têm que chamar o marido de Senhor. Prepara aí, Késia. Senhor Moisés. A ideia não é essa, irmãos, de que necessariamente, essa questão aqui é cultural. Ou seja, naquele instante, culturalmente, a maneira que ela expressava respeito e submissão era chamando de Senhor. Necessariamente você não precisa estar chamando o seu marido de Senhor, mas o princípio continua. Eu preciso evidenciar a esposa, submissão. Ah, pastor, mas isso é de antigamente, isso é quadrado, isso não existe. E aí está o desafio de entendermos quem somos. Somos o povo da palavra, somos forasteiros, somos chamados para viver uma vida exemplar, um modelo diferenciado. Nós somos uma nova raça. Nós já nos desprendemos do velho Adão. Ele diz: como fazia Sara, da qual vós vos tornastes filhas. Ou seja, que tipo de filhas essas mulheres são? Obviamente elas são filhas espirituais, porque Sara se torna como Abraão. Abraão é chamado de o pai da fé, e Sara é a mãe, ou seja, a primeira dama. Ou seja, siga o exemplo de uma mulher crente, tenha ela como referencial, porque você é filha de Sara, ou seja, você é herdeira dos céus, você é uma nova criatura, você é templo do Espírito, a graça de Deus te alcançou, tu és diferente, mulher. O teu padrão é outro, o teu modelo é outro, tua inspiração é outra. Ah, mas está todo mundo fazendo assim, não importa. Ah, minha mãe, meu pai, minha avó, não importa. O seu modelo primordialmente é a palavra de Deus.
Ele diz: você é filha de Sara. Quem é filha de Sara aqui? Amém? Então, se você é, pratique o bem e não tema perturbação alguma. Pratique o bem, confie no Senhor. Deus está no controle de tudo. Ele é o justo juiz de toda a terra. Ele não desampara os seus. Aquieta o seu coração, descansa a tua alma. Confie no Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Não apenas quando você está no culto, 2 horinhas, Ele cuida de ti dentro de casa, mesmo naquele relacionamento difícil. Você está nas mãos de um Deus cuidador. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando a tua mão o poder de fazê-lo. Veja como se parece com 1 Pedro capítulo 3. Faça o bem, confie no Senhor, descanse a tua alma, Deus está no controle, embeleze o teu coração. E você, jovem que está aqui, que é solteiro, o que você tem buscado numa pretendente? Apenas beleza estética, a grife, a roupa que usa? O que você tem procurado? Ou é uma menina realmente que é bela acima de tudo, porque é uma crente de verdade e teme ao Senhor? E você, menina? Quem você tem procurado? Porque ele é um partidão. Partidão, irmãos, é um jovem realmente que teve um encontro com Jesus, que nasceu de novo, que está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Mas vamos terminar aqui com o versículo 7, onde ele vai falar para os homens. De certa maneira eu já estou entrando no outro capítulo, mas para não ficar só com as esposas, eu vou terminar falando aqui dos homens também, para equilibrar. Amém, igreja? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Agora ele chama os homens. Viva a vida comum do lar. Seja presente do seu lar. Não abandone o seu lar. É um chamado a viver no lar, a viver a vida comum. O lar e a vida comum do lar não é só para a mulher, é também para o homem. Você precisa investir também dentro de casa. Pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família, é verdade. Mas você não pode, nessa busca de sustento, perder o seu lar, perder o convívio, a construção de memórias positivas, de um bom exemplo. Viver a vida comum no lar. Mas de que maneira você deve viver? Com discernimento. Não é só viver, mas viver de maneira positiva, bíblica. O que é viver com discernimento? Viver com discernimento é viver como alguém que conhece os propósitos e princípios de Deus para o casamento. Viva como um esposo que conhece os propósitos e princípios de Deus para o casamento. O que é que Deus quer para você? O que é que Deus quer para a sua esposa? O que Deus quer para os seus filhos? Como é que Deus quer que a sua família seja? E você só saberá isso se conhecer a palavra de Deus. Estude a Bíblia, leia a Bíblia. Viva no lar. Seu lar precisa da sua convivência, da sua influência, do seu discernimento. E não há discernimento sem o Espírito e sem a palavra. Discernimento é conhecer os desejos, objetivos e frustrações. Você conhece os desejos, objetivos e frustrações da esposa, dos filhos? Ele discerne, ele percebe os desejos, as frustrações. Conhece os pontos fracos e fortes. Isso é discernir na esfera física, emocional
e espiritual, é conhecer um ao outro, é conviver, buscando construir conhecimento, à luz da palavra, no poder do Espírito, como evidência da presença de Deus nesse casamento. E tendo consideração para com a vossa mulher, considere-a. Aí ele diz algo extraordinário. E tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Frágil em que sentido, irmãos? No sentido físico? Talvez. Os homens normalmente são mais fortes que as mulheres. Mas tem mulher que diz: eu pego o peso que o meu marido não pega. Mas, intelectualmente, obviamente que não. As mulheres são inteligentes, e tem mulher mais inteligente do que até o marido. Em que sentido é frágil quando ele diz: considere, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil? Ou seja, a ideia de fragilidade é a ideia de que ela é como um vaso, e na verdade, comparar a mulher como um vaso, não diminui a mulher, porque os homens são comparados também como vaso. Paulo disse: eu sou um vaso de barro. Ela é um vaso frágil no sentido que ela requer cuidados. A mulher requer cuidado, a mulher requer amor, a mulher requer atenção. E nesse sentido, o marido deveria se colocar como um protetor. Tipo, eu vi um pastor pregando, ele dizendo isso: é quando você vai fazer uma mudança e tem aquela vasilha de porcelana, de cristal, que a mãe até proíbe você olhar, para não quebrar. E aí tem aquele outro vaso de alumínio. E aquele vaso de alumínio, você pega de todo jeito, mas o vaso de cristal, de porcelana, você tem todo o cuidado, não porque não tem valor, porque você não aprecia, mas porque requer isso. É nesse sentido. Trate-a com dignidade, trate-a com honra, não seja violento. Irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo um alerta aos maridos a não abusarem da autoridade. Eu sou o cabeça, sim, mas você é um cabeça que deve amar, honrar, tratar com carinho. Não seja áspero, palavras agressivas. Homens que dentro de casa, irmãos, se tivesse aqueles reality show, seria um lamento, uma vergonha. Tratam a mulher de maneira desrespeitosa, não se controlam. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, principalmente contra aquela que te ama. Ela requer dignidade, honra. E ele diz outra coisa importante. A ideia de tratar com dignidade é um alerta contra a agressividade, porque você pode ser agressivo tanto fisicamente, isso é um problema sério em alguns lares, maridos que batem nas esposas, mas você também pode ser agressivo com palavras ferem, machucam, destrói relacionamentos. Então ele diz: você, marido, que é um cidadão dos céus, você que é um forasteiro aqui, saiba que o que deve embelezar a sua vida e o seu lar são as virtudes dos céus. Olha só o que ele diz: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Se vocês são herdeiros dos céus, vocês dois, aqui ele está falando no contexto de um lar cristão, vocês vão para o céu, vocês são filhos de Deus. Abra os olhos, percebam quem vocês são, para onde vão, e o que são chamados a viver neste mundo caído. Ele termina as instruções dizendo assim: para que não se interrompa as vossas orações. Para que não se interrompa as vossas orações. Esse texto pode significar, em primeiro lugar, que Deus vai agir com disciplina. É como se Deus dissesse: vá se acertar com sua esposa, nem vem orar.
Primeiro conserte-se e vem orar. Deus, irmãos, é zeloso. Mas se não houver conserto, não há comunhão, e sem comunhão não há oração. E na verdade, mesmo que Deus não agisse assim, dizendo, nem vem orar, você deveria se sentir o quê? Angustiado, como é difícil. Falta clima, falta palavras. Conserte o casamento, o relacionamento. Restaure o altar da oração dentro de casa. Esse texto aqui, irmãos, pressupõe, é interessante isso, porque ele pressupõe que o marido ora. A gente muitas vezes associa oração, intercessão à mulher. Mas a Bíblia enfaticamente associa a intercessão, a oração ao homem. Você é o líder. Você é o sacerdote. Você é chamado a assumir a sua responsabilidade de um homem piedoso, crente de verdade, que ora, que mantém um altar da oração de pé dentro de casa. E saiba, irmãos, à luz da Bíblia, Deus vai cobrar do marido primordialmente. Que Deus nos ajude. Eu quero concluir essa palavra fazendo aqui algumas aplicações, dizendo algumas afirmativas. Peçamos a Deus, irmãos, que Ele possa usar o nosso procedimento como instrumento para alcançar pessoas para Cristo. Você, mulher, que Deus use o seu procedimento para ganhar. Mas você, homem, nós, homens, todos nós, peçamos a Deus, Senhor, usa o meu comportamento, o meu procedimento, dentro de casa, fora de casa, para ganhar, para atrair, e não para envergonhar o Evangelho. Peçamos perdão a Deus, irmãos, se o nosso comportamento não tem ganhado, mas tem levado pessoas a se afastar da igreja de Cristo. Peçamos a Deus perdão, se não temos investido mais, se temos investido mais no exterior, no aparente, no estético, do que no interior, no coração. Peçamos perdão. Peçamos perdão a Deus. Ou melhor, peçamos a Deus que Ele possa fortalecer e usar a nossa vida para que através de nós outras vidas sejam alcançadas. Que como esposo, você peça perdão se não tem tratado a sua esposa com honra, com dignidade, como vaso mais frágil. Peça perdão a Deus e também peça perdão a ela de verdade, porque o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Que a gente possa também pedir pela vida dos nossos filhos, que Deus faça de nossos filhos homens realmente transformados pelo Espírito Santo. Que Deus transforme as filhas da igreja, que sejam como Sara, que sejam homens, mulheres, meninas e meninos, cheios da presença de Deus, e que tenhamos casamentos aqui abençoados, de servos e servas de Deus, que se levantam nessa geração tão em crise, como exemplo dos fiéis, como modelo. Peça perdão a Deus. Peçamos perdão a Deus se não temos orado como deveríamos orar. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.